Baroni, às vezes a gente vê umas críticas no Twitter do tipo, de que adianta investir em fundo imobiliário se paga 10%, mas caiu 10%? Obviamente que essas críticas não têm tido muito sucesso, porque as pessoas veem o seu argumento, que você vai dar agora, e estão comprando. Tanto é que o número de investidores em fundo imobiliário, acho que não teve um mês que andou para trás, só cresce porque as pessoas entendem que essa crítica é uma crítica vazia. Por que é uma crítica vazia? É uma crítica vazia porque a pessoa está olhando um lado só, né? Ela está olhando o lado em que ela quer justificar o motivo pelo qual ela não quer comprar ou ela vendeu. Então ela fica se retroalimentando e reafirmando uma coisa que na verdade não tem substancialidade nenhuma. Mesmo porque se cair 10% todo ano, depois de 10 anos... Então, mas você comprou mais cotas, né? Esse é o ponto. Então às vezes eu falo o seguinte, qual é o prisma que você está olhando? Se você está comprando mais cotas e o seu rendimento por cota está aumentando e no consolidado do ano ele aumentou significativamente, porque você comprou cotas ao longo desse tempo, porque o fluxo de caixa do fundo imobiliário é que é a maior beleza da história. Muita gente fala assim, isso é uma coisa que te ilude, porque você está olhando o patrimônio e está perdendo o patrimônio e ganhando, perdendo no patrimônio, ganhando na renda, no final das contas é uma força contrária que você está no mesmo lugar. Essa afirmação ela não é falsa, ela não se sustenta em nenhum cenário. Em nenhum cenário. Porque se você pega uma carteira de fundos imobiliários em que você realmente está recebendo fluxo de caixa e está comprando mais cotas, ainda que o seu patrimônio financeiramente esteja caindo quando você olha ali no saldo da corretora, você comprou mais cotas e aumentou a sua renda. Aí entra aquela questão toda que a gente sempre fala. O ponto é, você acha que os juros vai ficar nesse patamar durante a eternidade? Você vai perpetuar IPCA mais 7? Perpetuar a ascensão dos juros, não é nem o patamar, é a ascensão. Tem que subir todo ano para cair todo ano. E aí desvirtua-se tudo, né? Por exemplo, a pessoa que comprou o IPCA mais 6 achando que estava fazendo um excelente negócio, e realmente pode ter sido feito, não vamos discutir. Mas agora com o IPCA mais 7, ele já teve uma marcação. Então ele também já perdeu, 5, 6% do patrimônio. Então o que eu falo é que o fundo imobiliário, só para concluir um segundinho, eu acho que o grande ponto é que na renda fixa, o principal e o rendimento, eles se acumulam, eles se misturam. E no fundo imobiliário eles dissociam. E essa dissociação, ela traz um erro de premissa gravíssimo. Gravíssimo. Porque assim, às vezes a pessoa está pegando o fluxo de caixa do fundo imobiliário e está comprando uma ação. Aí a ação pode até subir, tudo bem, ok, ele fez um excelente negócio ali. Só que de onde veio o dinheiro? Veio da carteira do fundo imobiliário que abasteceu ele lá. Ele pode ter comprado o IPCA mais 7, tudo bem, IPCA mais 6,5, que de repente pode subir em algum momento numa marcação mercado. Só que como ele desmembrou o dinheiro, ele não tem como mapear de onde vieram os recursos que ele aplicou. Você, por exemplo, Thiago, pode ter investido em Apple, em Facebook, enfim, em alguma empresa internacional, com fluxo de caixa da sua carteira de fundos imobiliários. E aí, como é que você faz isso, Matheus? Como tem essa dissociação, você se perde. Então, por isso que eu falo que é um erro de premissa grave. Então, qual é a minha única forma de colocar isso na cabeça do investidor para que ele possa se nortear? Ele olhar a quantidade de cotas e ter uma referência de quanto ele está recebendo de cada fundo por cota. São dois números que são muito catalisadores para a tomada de decisão deles. E para finalizar, Alberto, um segundinho, o único argumento que pode ter uma ponta solta é para a pessoa que se aposentou com o fundo imobiliário, o que assim, a gente ainda não tem tantos casos no Brasil, porque o fundo imobiliário começa a ganhar atração de 5 anos para cá. Mas aí entra aquilo que a gente sempre fala. Mesmo você aposentado, seja em ações, seja em fundo imobiliário, seja no que for, é importante que você continue sendo superavitário. Ou seja, você passou uma vida inteira regrada, você passou uma vida inteira controlada, recebendo os seus salários, enfim, seus rendimentos, seus dividendos, gastando, pagando as suas contas, mas investindo. Depois de aposentado, a pessoa tem que continuar assim. Então, é igual você cuidar da saúde. Não tem um lugar assim, agora eu já estou com 70, 60, vou parar de cuidar da minha saúde, porque agora não existe isso. São coisas que não existem. Então, a carteira de um investidor, ele é investidor desde quando ele decide até quando ele vai fazer a sucessão. Então, se a pessoa começa a olhar a quantidade de cotas que ele tem e o rendimento por cota, ele cria uma proteção contra, justamente, Thiago, esses tweets, esses vídeos, né, que causam muito, né? A própria Ambima publicou agora recentemente um estudo mostrando que fundo imobiliário é o segundo produto que mais engaja
no mercado financeiro. Então, realmente, engaja a falar mal, engaja a criar polêmica, engaja a criar alguns pontos, mas nós temos aqui, você já me conhece, a gente se conhece há muitos anos, a gente tem uma rota educacional muito forte, muito bem estabelecida. E a gente está aqui, não é para desconstruir nada de que está sendo colocado, mas educar quem está recebendo essas experiências para que ele próprio possa se blindar contra essas outras questões que, na minha visão, são colocadas de uma maneira meio tortuosa e confunde, né? Na verdade, confunde. E só para terminar aquela minha pergunta inicial, eu vou dar o meu argumento. Ganhei 10 de dividendo, mas caiu 10 na cota. Bom, vamos potencializar esse argumento. Então significa que você acha que vai cair 10% todo ano. Em 10 anos não tem mais nada. Então o imóvel não vale mais nada? Pensa numa fazenda. Então, esse argumento, ele é uma fotografia, ele é construído em cima de uma fotografia que de fato nos últimos 12 meses não foi bom, mas se você pegar qualquer ativo do mundo, você consegue encontrar janelas de 12 meses que não foi bom. Você pega a ação da Apple, que é uma das melhores histórias do capitalismo da humanidade. Você consegue pegar janelas lá em 2008, na bolha da internet, mais recentemente em 2013, 2016, e que elas não foram também. Então, se você tomasse uma decisão de Apple baseado nessas janelas, você ia chegar numa conclusão equivocada. É isso que eu sugiro para as pessoas. Não olhem somente uma janela de 12 meses para tomar uma conclusão. Na verdade, o investidor, às vezes, ele gosta de fazer alvo ao tiro e não tirar o alvo. Ele quer construir uma engenharia reversa para alimentar uma coisa que ele leu no Twitter, tomou uma decisão de investimentos e agora ele tem que sustentar uma coisa que, na verdade, não se sustenta. Só que ele tem que criar isso. O investidor que falou isso daí que o Thiago disse, ele não entende a essência do que é investir. Porque investir não é nem de fundo porque imobiliário. O retorno está no que o ativo produz. É que o aluguel ele é invisível que ele produz. Mas pensa uma fazenda. Ela produziu 10% de quanto vale a fazenda, que foi soja que apareceu lá, que não estava lá no ano anterior. Né? Pensa que ele vai vender isso daí por 10%, né? E ele distribui isso como dividendo e a fazenda caiu 10%. Pensa que no ano seguinte vai aparecer de novo a soja ali. Por quê? Porque ela produz isso. Né? E o ponto é que ele só vai cair para zero só para de produzir. O ponto é a produtividade do ativo e não a cotação. Né? E Alberto, na verdade a gente tem visto cada vez mais nos relatórios de fundos aluguel, né? Então, a gente tem visto cada vez mais nos relatórios de fundos imobiliários, principalmente quando tem o desinvestimento, os gestores colocando a taxa interna de retorno. E a grande maioria das taxas internas de retorno de 2 dígitos. Então criou-se os dogmas que pelo fato de fundo imobiliário ser uma indústria muito recente, há 7 anos, olha só esse número. É um problema olha esse número nominal, né? Hoje o FIX tem 114 fundos. 114 fundos. Se eu for fazer um estudo pegando de 7 anos para cá, dos 114 fundos, somente 31, que é 27%, tem histórico de 7 anos. Por favor, né, Thiago? É um mercado muito jovem. E aí nós tínhamos há 7 anos atrás pouco mais, né? 100 e poucos mil investidores, né? Fechamos 2018 com 200 mil investidores e hoje tem 2 milhões e 700. Ou seja, dos 114 do IFIX nós temos somente 27 que tem um histórico de 7 anos e nós temos 90% das pessoas que investem exatamente nesses 6, 7 anos. Ou seja, as pessoas estão tentando criar um recorte totalmente direcionado por uma situação que, se você perpetuar isso como verdade, é completamente inóspito, né? Porque você não vai, como você está falando, você não vai ter mais nenhuma produtividade, é como se os shoppings não fossem continuar produzindo retorno, como se os aluguéis nunca mais fossem subir, como se o metro quadrado da construção tivesse se mantendo estático o tempo todo. Então são premissas que não se sustentam. Então o que é mais fácil? Eu conto uma história meio escatológica, coloco como se fundo imobiliário não tivesse essa eficiência e faço o alvo ao tiro. Eu pego esse recorte temporal que é fácil de contar essa história e perpetuo. Então, assim, de novo, eu acho que o maior... Agora, o que eu vejo mais positivamente é que são exatamente tweets assim, vídeos assim, situações assim, que nos permite ter oportunidade de educar o investidor. Porque se não tivesse isso, a gente talvez... Não, eu acho o debate ele é muito rico, porque as pessoas podem ver o seu argumento, podem ver o argumento dos outros e com isso formar uma opinião. E o que a gente tem visto é que o número de investidores tem crescido. Então, esse debate rico, as pessoas têm tomado uma conclusão que é muito mais alinhada com o que você falou, não porque é você que falou, mas porque, na minha concepção, faz mais sentido, tanto é que as pessoas estão comprando.